E para você que está vendo esse vídeo no canal de cortes, nesse exato momento, as lives vão para Kik na segunda-feira. O link vai estar na descrição. Já segue lá para acompanhar a gente. Salve, salve galera, beleza? Butcher aqui com, cara, notícias quentinhas, fresquinhas em relação a toda a treta que tá envolvendo aí a Isurus Astral, começo 04, a LTA Sul, a gente teve a saída do Burdol, a gente teve a entrada do Summit, a gente teve situações acontecendo com o Mireu, o que vai acontecer com a fusão da Isurus Astral, o que está acontecendo, pelo amor de Deus, mas calma que eu vou te explicar. Então já deixa o seu like aí, já segue o nosso canal e vamos lá para essas novidades quentinhas, porque o Jerry, que é o CEO da Astral, né, da parte Astral da fusão, fez uma stream ontem à meia-noite, na verdade, na meia-noite de domingo pra segunda-feira, e ele falou tudo sobre tudo que tá rolando. Então, vem com a gente que eu te explico. Então, ó, o que tá acontecendo? Primeiro, quem que é o Jerry? Né, basta a gente lembrar que a Isurus Astral é composta da Isurus e da Astral, são duas organizações diferentes. Então, por parte da Isurus, a gente tem dois cofundadores, co-donos, né, da equipe. Então, é o Kala e é o J. Saiter. Os dois vieram por parte da Isurus. E por parte da Astral, a gente tem o Jerry e o Tucky. Então são 4 donos da equipe da Isurus Astral, porque são 2 de cada lado aí da fusão, tá? Então quem falou, quem fez a stream foi o Jerry, que é um dos CEOs, co-CEOs da Astral, beleza? Então só pra gente posicionar aí quem que tá falando. O Jerry fez então a sua stream ontem e ele falou sobre os assuntos que eu vou colocar aqui em tópicos pra você e aí a gente vai discutindo um pouco em relação a eles, tá? Ele falou sobre a partir do momento que eles foram derrotados pela Liquid na LTA Cross Conference, né? Então, a partir de lá, eles tiveram bootcamp na Coreia, eles tiveram a situação com o Mireu, eles tiveram a volta pro Brasil e o começo das screens, antes do Split 2 começar, eles tiveram a primeira semana, aí a gente teve a saída do Burdol, a chegada do Summit, e aí a segunda semana da LTA, e é onde a gente se encontra hoje, tá? Então, vou tentar passar por essa timeline, mas obviamente, durante a transmissão dele, durante a stream dele, ele foi respondendo bastante o chat também, ele tava falando em espanhol bem rápido, diga-se de passagem. Então tem vários pedaços aqui que a gente tentou montar numa linha cronológica, tá? Que eu vou narrar pra vocês. Em alguns outros eu vou colocar vídeo do Jerry falando, legendado, obviamente, pra gente conseguir fazer vocês entenderem também, se vocês não conseguirem acompanhar o espanhol dele, porque é muito rápido, tá? Então, pra começar, a Isurus Astral perdeu da Liquid, 2-1, foi a única organização que conseguiu tirar um jogo ali da LTA Norte, né? E logo depois da derrota contra a Liquid, a organização recebeu um comunicado do Mireu falando que ele precisava voltar urgentemente para a Coreia por uma situação familiar que era um pouco complicada. Então eles permitiram a volta do Mireu e logo na sequência do Mireu, o Burdol teria dito para a equipe que também precisava retornar à Coreia, também por problemas pessoais. Então a organização falou, bom, beleza, né? Então se você precisa, pode ir. Logo, já que eles tinham 2 integrantes lá na Coreia, tava rolando, obviamente, né, o first stand lá na Coreia, eles falaram, cara, vamos levar o resto da nossa equipe e assim a gente consegue aproveitar uma rotina de treinos legal, um ambiente de solo kill legal e bem forte pra gente se preparar pra segunda etapa da LTA. Então, beleza, tá todo o time lá na Coreia e etc. Antes, na verdade, que os 3 latinos chegassem, né, o José Deodo, o Snaker e o Ackerman, o Mireu machucou a mão. Não sabemos o que aconteceu, ele não fala muito sobre isso. Que história mal contada, mano. Ah, tô com um problema aqui na minha família. Porra, vou. Preciso ir pra Coreia. E chega na Coreia, o time inteiro vai, mas do que a mão? Só fala, Mireu machucou a mão e o médico do Mireu passou pra gente que ele ficaria cerca de 1 mês afastado. Ele não poderia tocar no jogo, não poderia jogar solo kill, não poderia jogar screens e etc. E aí vem a primeira situação com o Burdol. Só um pouquinho antes disso, no contrato do Burdol, na verdade, no que ele tinha conversado com a Isurus Astral, a organização tinha pedido assim para ele desde cedo, desde muito cedo no contrato, sabendo que ele não falava inglês muito bem, que ele teria que aprender inglês. Então, guarda essa informação que ela vai voltar no futuro. Só que a gente vai passar a segunda informação direto com o Jerry, um vídeo do Jerry explicando porque ele também notou que o Mireu estava afastado, não estava jogando solo kill na Coreia, tudo bem, ele tinha machucado a mão, mas o Burdol também não estava jogando e não jogou sequer uma partida de solo kill no 1 mês que ele ficou na Coreia. Beleza. E o Jerry vai tentar explicar como é que ele viu essa situação. A Burdol también le valió verga la solo kill, es la verdad, güey. Y, güey, de repente ven el pinche Instagram de este vato una foto bien verga de que con Kim. Cara, vamos Heimer e Zeref? Bora. Vai ser bom contra tudo menos Kled lá. Eu me ferro muito contra o Kled.
con Canyon, con todos, y dije, verga. Então, como vocês conseguiram ver aí, Tá, é uma situação entendi. extremamente desconfortável pro Jerry e pra galera da Isurus Estral, porque ele tava fazendo as coisas dele na Coreia, não tava jogando solo kill, sendo que ele não tinha nenhum problema, como o Mireu tinha com a mão, mas ele simplesmente ficou um mês, basicamente, de férias na Coreia, e eles ficaram basicamente, tipo, bom, então acho Que porra é essa? isso. Estranho, Enfim, estranho. depois desse período de um mês, onde, cara, o resto da equipe tava jogando solo kill, menos o Mireu e o Burdol, etc., eles voltam para o Brasil. Só que toda a equipe volta e o Burdol tem um problema com a passagem dele. Na hora que ele vai embarcar, ele tem um problema com a passagem, aconteceu alguma coisa com a passagem, com o passaporte. O Jerry dá uma enrolada em relação a isso, ele fala que eles tiveram que comprar uma segunda passagem pro Burdol, porque eles falaram, bom, não tem jeito, vamos comprar uma segunda passagem. A segunda passagem também dá erro. Não sei porquê, ele fica meio assim de explicar também, e fala que só na terceira passagem que eles compraram 3 passagens de volta pro Brasil. Nossa, tá maluco. E só na terceira ele Tá maluco, tá maluco. Que isso? E ele acabou chegando no dia 28/29 de março. Isso é uma semana antes do segundo split da LTA Sul começar. Então agora a gente vai para um próximo tópico, que é esse início, nessa semana antes do primeiro split e o primeiro split. Bom, com todos no Brasil, obviamente, vocês sabem que quando a gente vai começar um split, existe toda aquela questão de Media Day, vamos atender a Riot, gravar todas as paradas que a Riot precisa, vamos gravar... Tá, a gente vai continuar isso depois, porque isso aqui tá bom. Isso aqui tá legal. Tô gostando. Tô gostando. Eu gosto. Eu adoro um conteúdinho assim. Toda a equipe só conseguiu ofendeu porque eu ofendi. sentar. Tipo assim, não é nem que seu Zero tá mal. É que você tá mal, tá ligado? Ah, entendi. Aí você parte pra uma ofensa mais Não. direta, então. Não. Entendi. Não. Entendi. Eu vou Entendi. elaborar. Ah, Vou elaborar. Tipo assim, você não tá reconhecendo coisas que você geralmente reconhece, entendeu? Tipo, essa lane aqui, eu não fico dando a cara pra dar stun. Por quê? Porque a gente dá ult range. Pô, eu acho que eu tenho que entrar ali na wave pra gente poder puxar, ao invés de eu ficar dando heal nele de Leona, entendeu? Tipo, essas coisas você não faz geralmente, sacou? Pra jogar uma Verdade, screen, verdade. lembrando que o Mireu porque eu tô tava um mês doente. sem jogar, eles fazem na terça-feira Tá doente todos LTA, os dias. o primeiro screen. Tô zoando, tô zoando. Não. Parafraseando Mas você eles, jogou bem de eles Hammer. são Ótimo. esses Você zoando, acertou tô quantos zoando. stun na partida? Tô zoando, Rapidinho. tô Só responde. My Quantos bad, stuns? my bad. LTA. Logo no dia seguinte, Presta eles atenção aí que o perdem Butch já tá de 2 a 1 falando. pra Red Kennedys e o Burdol tilta e os conflitos começam a acontecer. Tem um problema... O Burdol tiltou, mano, esse filho da o head puta, mano. coach da Isurus Estral, ele não tá no Brasil por problemas de saúde, né? Mas ele fez uma call ali no Discord com o Jerry, com o Mireu, o Snacker e o Ackerman. E aí o Eduardo, né, o head coach, explicou pro Jerry que eles não estavam scrimando porque o Burdol teria se fechado em seu quarto e não estava querendo sair. Então Que o resto isso? da Que semana isso? da Que Isurus isso? Que Estral, isso? Que depois isso? dessas 2 derrotas aí pra Vivo Kate Stars e pra Red Kennedys, segue sem screens até começar o campeonato. E aí a gente vai então para o começo do campeonato, onde, né, segundo Não, o isso não próprio existe. Jerry, eles vão pra Leon partida Butcher tá de meme. contra a PEN, como dá. E aí ele explica o que aconteceu. No mames, pinche turboculeada que nos pega. Turbo espanca Güey, Isurus, parecía Roar Dios. parecía Yo un lo digo, Deus. yo ya he escribiado contra Romer, güey. El vato estaba en Team Liquid Challenger, yo ya lo conozco. Yo no sé cómo se los vendieron a esta raza, güey. Al Chile, güey, que hubiera tocado Brasil, güey. No, amigos. Todo de la verga. Se acaba y no había pedo perder contra Pain, porque, pues, bueno, güey, Pain, la verdad. Llega Fúria e nos culea a Fúria, güey. Ele falou que foi turbo espancado, né, pela PEN, com o Homer parecendo um deus e tudo mais, né? Ele tinha uma experiência contra o Homer. Caralho, porque, tirou a a Astral Fúria pra fazia merda, screens mano. contra a Liquid Academy, né? E, então eles já tinham se Isso. enfrentado. O Homer não era um jogador desconhecido, né, pro Jerry, pra equipe da Astral, né, pra organização Astral. Mas e contra a Fúria eles ficaram um pouco mais, tipo, chocados de terem perdido pra Fúria, né? Mas depois ele fala que isso não quer dizer que ele tá desmerecendo a Fúria, só porque a Fúria que eles pensavam... Deixou o Astral era a tocão Fúria da fraco, primeira mano. Deixou etapa, fraco. E não a Fúria que já estaria muito boa na segunda etapa, como, né, tem liderado aí a LTA e tudo mais, né? Então só fazendo esse pequeno adendo, porque ele volta a falar um pouquinho da Fúria depois, só que a gente não vai passar o vídeo dele aqui. Então só explicando que, né, ele não quis desmerecer a Fúria. E aí nesse momento da stream, o Jerry, ele volta um pouco pra começar a comentar sobre a situação do Summit, porque a situação do Summit, ela aconteceu no domingo pós o 02
2 de estreia que Ok. a Exurus Astral teve essa LTA Sul. Então, ele volta um pouco e ele fala que no final de 2024, a Exurus Astral tinha papel e caneta na mão com o Summit para ele assinar com a organização. Que eles já tinham acertado o tempo de contrato, que eles já tinham acertado os salários, as bonificações e tudo mais. Só que o Summit, na hora H, na hora de assinar, ele chegou e falou: cara, eu preciso de um descanso na minha carreira, eu preciso pausar um pouco a minha carreira, então eu não quero assinar isso aqui agora. Talvez ali no futuro a gente volte a se falar e etc. E aí a Exurus Astral vai pro plano B, que é o Burdol. Que inclusive o Jerry fala muito bem, ele fala, pô, o Burdol ele é um gênio, ele é um cara incrível no jogo, mas ele não entendeu que o LoL jogado em outra região é diferente do que é jogado na Coreia. Então faltou muita adaptação a ele e existiu algum momento que algo clicou na cabeça dele que ele não conseguiu entender e começou a se portar, né, se portar de maneira muito diferente do que ele vinha se portando na Exurus Astral. Então, né, partindo desse pressuposto, né, mano. depois do 0-2 na estreia, principalmente da derrota contra a Fúria, Kala, que é o CEO da Exurus, e procurou o Jerry, que é o CEO da Astral, e o Jerry pediu pra ele esperar um pouquinho para entender como a situação do time tava. Lembrando que isso foi depois da derrota contra a Fúria, ainda no domingo. O Kala procurou o Jerry e aí a gente vai pra uma situação extremamente confusa. Calma que o Jerry vai tentar explicar e eu volto daqui a pouco. Y parece broma, güey. El manager de Burdol me manda un mensaje y me dice, güey, ¿te ayudo a negociar a Summit? Porque él y yo quedamos en el primer split. Le dije, güey, si Burdol me trolea, lo voy a sacar a la verga. Y él solito me mandó un mensaje. Me dijo, ¿ya vi la partida? Hay que hablar con Summit. Él solo, güey. Él solo me dice, hay que hablar con Summit. Então foi uma parada muito estranha, porque Ué? o agente do Burdol mandou mensagem. O agente do falando cara que demitiu ajudaria o ele Jerry a do time negociar que com o não é Summit, dele. Entendeu? E aí o Jerry, né, ele volta um pouquinho, fala que já tinha falado pra esse agente lá no começo do contrato Guys. que se o Burdol trollasse, ele ia demitir ele, etc. E depois da semana o cara falou, cara, já vi a partida, já entendeu o que aconteceu, ou seja, ele teria realmente trollado, vamos dizer assim. E você precisa negociar com o Summit, não foi isso que o Jerry fez, né? Então o Jerry vai e negocia com o Summit e de cara o Summit ele fala que ele não quer muito dinheiro, ele só queria jogar porque ele gostava muito da equipe. Então tudo isso aconteceu, né, no legal, domingo do legal. 0-2 inicial. Então o Jerry ele negocia, lidera a negociação, mantendo contato com o Kala, com o Tuck e com o Juan, que são os outros 3 CEOs da Exurus Astral, e com o Eduardo, que é o head coach. E inclusive ele dá uma nota adicional falando que o Summit inclusive era mais barato do que o Burdol. Então a Exurus Astral fecha Caralho, o finalmente Summit com era mais barato mas que o Summit Burdol. diz que precisa jogar Impossível. Legends Cup, que é basicamente uma Impossível. Copa que acontece Impossível. na Coreia entre jogadores e personalidades coreanas. Então ele ainda ia jogar aquilo ali tipo na segunda-feira, na terça-feira. Então ele, né, ia demorar um pouquinho mais para chegar. E aí a Exurus Astral já tava tipo, pô, cara, mas a gente mal vai ter tempo de treinar, o que a gente pode fazer? Eles, inclusive, procuram a Faren Ven, né, que é o ex-Team GE, né, a geração estrutura, que joga ali no Tier 2 da América Latina, Sul, né, e eles tentam trazer o Pan emprestado. O Pan, ele é um ex-top laner que jogou na Exurus até 2024, então não seria uma figura tão desconhecida para alguns dos jogadores, né, mas eles não conseguem, né, o Faren Ven não ficou claro se o Faren Ven não aceitou emprestar, o que aconteceu. De qualquer forma, eles não conseguiram o empréstimo e o Summit acabou chegando na quinta-feira, 2 dias antes de estrear, às 9 horas da manhã, no office da Exurus Astral, em São Paulo, no Brasil. 2 dias antes do início da LTA, segunda semana. E o mais curioso é, ele chega às 9 da manhã. 2 horas depois, às 11 horas, tem o primeiro bloco de screens e o Summit fala, eu quero jogar. E os caras falaram, bom, beleza, então vai jogar. E aí o Jerry explica que eles amassaram a PEN por 4-1 nesse primeiro screen com o Summit, acabando de chegar na Coreia. Sexta-feira, jogaram contra a PEN de novo em screen e ganharam de novo. Então os caras falaram, poxa, se o cara chegou Resolvemos. sem treinar, sem, sabe, jogar direito com a equipe, já tá jogando bem, já tá ganhando screen, talvez valha a pena a gente testar o que pode acontecer no campeonato, na segunda semana e etc. Mas aí ele vem e critica, né, o formato, talvez, né, buscando uma justificativa para terem perdido as 2 partidas também na segunda semana. Ele fala que o formato pune, o formato é uma merda, né, você tem jogos únicos nessas primeiras semanas, isso atrapalha bastante. Fora desse... Porra, mas vai tomar no cu também, mano. Todo formato é uma merda pra esses caras, tá ligado? O único formato que é bom pra eles é o formato que eles ganham. Foda-se. E eu não digo nem só das Urus, tá? Eu digo qualquer time. arbitrária quanto a quem vai escolher o lado. Pô, isso não etc. existe, E calma aí também também, teria né, atrapalhado guys? a Calma aí. equipe. E aí ele segue, e agora a gente vai colocar um vídeo dele falando também um pouco de justificativa para as derrotas, né, contra as equipes brasileiras no sábado e no domingo dessa segunda semana. Vê aí. No pudimos screamear, güey. Es la verdad, no es una justificación en lo absoluto, güey. No, tú no eres chamán, tú nada más eres moreno. No eres chamán, Adonis. No digas pendejadas.
Mira, güey, de volada el Jackie, yo les hago la limpiadita. Siempre alguien sale con sus mamadas. Entonces, no pudimos, güey. Es la verdad, hubo pedos, es que no hay que decir, güey. A ver, ahora, dicen, Então é isso, né? Ele não falou que não queria passar nenhuma justificativa pra ter perdido pro Fluxo, nem pra Vivo Kate Stars, mas teve um quê ali justificativo, mas de qualquer maneira, o resto da stream dele seguiu muito mais falando sobre, cara, qual que é o futuro e respondendo algumas perguntas da galera, tá? Então Beleza. Cara, que situação, mano. Que situação, mano. Que isso, mano. Que isso. Cara, o Burdol começa a trollar. Primeiro foi a história da Coreia lá, que o Burdol começa... O Burdol e o Mireu, tem problema pessoal, vou pra Coreia. Aí o Mireu quebra a mão e não joga solo por causa disso. O Burdol não joga porque não queria. Bizarro. Aí, na moral, Leste, esses Urus aí tá fadada a merda, tá? Pô, você acha? Eu acho que o Summit vai começar a ir bem. Mano, as coisas que o CEO deles falou aqui é bizarra, pô. Bizarra. É, eu tava vendo você assistindo. Que isso. Demais, demais. Pô, mas você acha não que o Summit tem a chance de encaixar legal? Ah, chance tem, né? Agora ele vai? Ah, é porque eu acho que ele não jogou mal, tão mal assim. Eu acho que ele só desrespeitou muito. Ele pode ter jogado muito mal, mas na minha cabeça eu não achei ele tão mal assim.